capítulo de número 8, versículo de número 34 em diante. Vamos no versículo 33, perdão. Para a gente pegar o ponto disso. Marcos 8, 33. 33 não, 31, perdão. Todos acharam? Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Eles disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Vamos orar? Senhor, fale o nosso coração nessa manhã. Por meio do Teu Espírito Santo, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, faça-nos ver Jesus e faça-nos entender o plano de Jesus, o propósito para o qual nós fomos salvos, o propósito para o qual nós fomos escolhidos, o propósito para o qual nós fomos resgatados das trevas e transportados para a luz e para o reino do Filho do Seu amor. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, abre os ouvidos dos meus irmãos, das minhas irmãs, dessas pessoas, Senhor, que estão aqui nessa manhã e daqueles que também vão ouvir essa mensagem. O Senhor abra os nossos ouvidos, queremos ouvir a Tua voz nessa manhã. Fale conosco, em nome de Jesus nós oramos, implorando, em nome de Jesus, amém. O contexto, então, nós estamos ainda na primeira predição da paixão de Jesus, no momento em que Jesus está abrindo o jogo para os seus discípulos sobre ele, sobre quem realmente ele é. Jesus está abrindo o jogo. Até esse momento, Jesus tinha falado por parábolas, tinha falado por enigmas, e até esse momento Jesus não tinha deixado muito claro o que iria acontecer com ele. Mas nesse momento, Jesus questiona os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E aí Jesus diz: a multidão pensa que você é um profeta. E Jesus pergunta: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, em nome dos outros 11 discípulos, vai dizer: tu és o Cristo. Em outros evangelhos, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus, após essa confissão verdadeira de Pedro, começa a explicar a respeito da sua missão. Ele é o Messias, ele é o Cristo. Só que ele precisava ajustar a lente dos discípulos, o óculos que os discípulos enxergariam ele. Porque na cabeça dos discípulos, como nós vemos Pedro chamando Jesus à parte para repreendê-lo, na cabeça dos discípulos, Jesus era o Messias vitorioso, o Messias rei, aquele que iria destruir o Império Romano e trazer a glória de Davi para o povo de Deus, para o povo de Israel. Mas Jesus não está nesse momento como o Messias vitorioso, ele está no seu momento de Messias sofredor. Então, nessa primeira vinda, Jesus veio na sua humilhação.
Era necessário que ele fosse rejeitado, que ele sofresse muitas coisas e que ele fosse morto, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, após repreender Pedro, e junto com Pedro os demais discípulos, Jesus começa a falar com a multidão e com os 12. E como nós vimos no domingo passado, é necessário que aqueles que querem seguir Jesus neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam os passos de Jesus. E nós vimos as implicações disso, e nós vamos aprofundar um pouco mais hoje. Porque dos versos 35 até o verso 38, nós vemos Jesus explicando o que ele falou no verso 34. Nós vemos Jesus dando as razões e os motivos pelos quais nós devemos segui-lo. E a pergunta para nós nessa manhã é: queremos seguir Jesus? Você quer seguir Jesus? Você quer seguir Jesus? Venha e morra. Jesus está nos chamando para vir e morrer. Jesus está nos chamando para vir e morrer. Jesus deixou muito claro quanto custa segui-lo. Custa negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Ou seja, dizer não para a minha vontade, dizer não para os meus projetos, dizer sim para a vontade de Deus, dizer sim para o sofrimento e a morte que me aguarda e seguir Jesus. Então agora Jesus vai explicar um pouco melhor o que ele quis dizer. E se nós pudéssemos resumir esse parágrafo, esses versos, basicamente o convite de Jesus é: venha e morra. Venha e morra. Esse é o convite de Jesus para nós nessa manhã. Esse é o convite de Jesus para a multidão que estava diante dele. Esse é o convite de Jesus para os 12 e esse é o convite para nós. O verdadeiro discipulado cristão é um convite de Jesus para vir a ele e perder a vida nesse mundo. E aqueles que perdem a vida nesse mundo por causa de Jesus e por causa do Evangelho ganharão a vida eterna, a eternidade com Cristo. É isso que acontece com aqueles que verdadeiramente seguem Jesus. E é importante, eu destaco às vezes a palavra verdadeiramente, eu repito muito, porque nós vivemos em dias terríveis. Nós vivemos em dias em que as pessoas afirmam seguir Jesus, mas de fato elas estão seguindo um Jesus fabricado na cabeça delas. Nós vivemos um tempo em que as pessoas seguem um Jesus inventado por elas. O sofrimento, a rejeição, a humilhação, a morte e a cruz são o caminho para aqueles que querem seguir Jesus. Não tem como nós seguirmos Jesus sem trilharmos esse mesmo caminho. E da mesma forma que Jesus ressuscitou após o sofrimento, nós também ressuscitaremos após esse sofrimento com Cristo. O verso 35, na primeira parte, diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Ou seja, quem não negar a si mesmo neste mundo, perderá a vida eterna. Salvar a sua vida agora é prejuízo no futuro. E pode até ser uma atitude sensata você salvar sua vida agora, você preferir conforto agora. Mas é cilada a vida, como diz no Cartas. Em Provérbios, capítulo 14, verso 12, a palavra de Deus diz: há caminho que parece certo ao homem, mas ao final conduz morte. Em Jeremias 17:9, o Senhor diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, ele é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, salvar sua vida nesse mundo é cilada, salvar sua vida nesse mundo é prejuízo no futuro.
Você quer viver e curtir sua vida nesse mundo? Aproveite enquanto você pode. Porque nesse mundo você vai ver o único céu que você verá está nesse mundo. E aqui é o único lugar em que você poderá encontrar algum tipo de conforto e de alegria, algum tipo de prazer e delícias. E sabe qual é, meus irmãos, o problema de salvar nossa vida aqui na terra? O grande problema é que a nossa vida é muito curta. A nossa vida é curta. Quantos anos você acha que você vai viver? Quem já passou dos 60, levanta a mão. Quem já passou dos 70, levanta a mão. Não temos ninguém na casa dos 70. Glória a Deus. As pessoas vivem nesse mundo, muitas das vezes nós vivemos como se não fôssemos morrer. Nós não vamos viver 1000 anos. Cedo ou tarde nós partiremos desse mundo, cedo ou tarde nós morreremos. Uma hora chegará o tempo em que nós iremos dizer adeus. E sabe por que muitas das vezes nós queremos viver mais de 120 anos? Porque muitas das vezes nós sabemos que o único céu que nós veremos é o que está em cima da nossa cabeça. Porque nós sabemos que talvez as únicas alegrias que nós sentiremos estão nesse mundo. E nós sabemos que essas alegrias têm prazo de validade, porque as pessoas morrem, porque as coisas passam, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Muitos de nós vivemos como se não fôssemos morrer, porque sabemos o destino que nos aguarda quando morrer. E por mais que a gente não fale, talvez a gente sabe que no fundo, nosso destino é o inferno. Tudo isso porque escolhemos salvar nossa vida nesse mundo. Abra comigo Salmo 49, verso 16. Salmo de número 49, verso 16 em diante. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer, não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, todos os elogiam, pois você está prosperando, ele se juntará aos seus antepassados que nunca mais verão a luz. Ou seja, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Você quer escolher uma vida de liberdade nesse mundo? Você quer viver sem prestar conta da sua vida para ninguém? Você quer viver de acordo com as suas regras, de acordo com a sua cartilha? Você quer seguir seu coração? Você quer evitar o sofrimento e a morte por causa de Jesus e do Evangelho? Aproveite, meu amigo, porque esse mundo será o único lugar em que você terá algum poder de escolha. Esse mundo é o único lugar que você terá o poder de escolher seguir seu coração. Após a morte, não existe chance de escolher mais nada. Após a morte, acabou. Após a morte, é game over, fim de jogo. Todos conhecemos de cor e salteado João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. O grande problema, meus irmãos, é que às vezes nós esquecemos de ler o que vem depois. Nós esquecemos. Diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, ou seja, quem não crê em Jesus e aceita o seu convite para segui-lo e morrer, já está morto e não sabe. Nós precisamos aprender a dizer um não profundo a alguns dos nossos anseios mais intensos.
Marcos 8,35 ainda vai dizer: mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Aqueles que perdem a sua vida nesse mundo por causa de Jesus e do Evangelho, têm a recompensa da vida eterna. Aqueles que colocam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar nessa terra, terão a eternidade com Deus. Aqueles que abrem mão do prazer e do pecado momentâneo serão eternamente recompensados com alegria, paz e delícias no paraíso. Serão recompensados com a vida eterna. Perder a vida nesse mundo por causa de Jesus e do Evangelho é ganhar vida, é ganhar a eternidade. Dizer não às nossas vontades e aos nossos planos pessoais em favor da vontade de Deus e dos planos de Deus é perder a vida nesse mundo, mas ganhar a eternidade com Cristo. Abra comigo Esther capítulo 4, a partir do versículo de número 11. Esther 4, versículo 11. Diz assim: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei do pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias, vai dizer Esther, para Mordecai. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família e a família do seu pai morrerão. Quem não sabe se não foi para esse momento que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Meus irmãos, faz mais de 2.500 anos que essa história aconteceu. Isso aqui não é uma ficção, não é uma invenção, isso aqui aconteceu. E apesar de todo o medo, de todos os riscos envolvidos, a rainha de Esther foi a peça que Deus usou para salvar o povo de Deus. E por causa dos riscos que ela correu, o povo de Deus foi preservado e Jesus Cristo veio ao nosso mundo. Porque se ela não corresse esses riscos e o povo de Deus não fosse preservado, mas fosse completamente exterminado, não teria a chance de Jesus vir por causa do povo de Israel. Ela não fez a sua vontade, ela negou a sua vontade, ela não escolheu o conforto, mas ela decidiu sacrificar sua vida em favor do plano de Deus. E se nós olharmos com atenção, nós vemos que a atitude dela, ela aponta para aquilo que Jesus faria um dia, para aquilo que Jesus fez. Quando nós olhamos para o Messias sofredor, percebemos que ele negou a sua vontade, ele negou salvar sua pele, ele se entregou em sacrifício por todo aquele que nele crer. Jesus perde sua vida nesse mundo. Jesus perde e convida aqueles que querem segui-lo a também fazerem o mesmo. Abra comigo Mateus capítulo 10, a partir do verso de número 7.
Mateus capítulo 10, versículo 7 diz assim: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. Abra comigo em João capítulo 12, verso 24. João capítulo 12. Verso 24 em diante. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não! Eu vim exatamente por isso, para esta hora. Quando olhamos para a história da igreja, meus irmãos, nós começamos a conhecer pessoas, irmãos nossos, que também perderam sua vida por causa de Jesus e do Evangelho. Pessoas que se ofereceram como um sacrifício vivo a Deus. Veja a história de Jim Elliot, por exemplo. Jim Elliot foi um homem que entregou sua vida por causa de Jesus e do Evangelho. Jim Elliot foi discipulado pelos seus pais, e ele foi tão bem discipulado que quando chegou com 6 anos de idade, ele decidiu seguir Jesus. Com 6 anos de idade, ele entendeu o Evangelho e decidiu seguir Jesus. E a partir de então, ele começou a sonhar com os planos de Deus. E ele se preparou, ele foi para Wheaton College, a universidade que havia formado um cara que é desconhecido chamado Billy Graham, 6 anos antes. E de Wheaton College ele obedece um chamado missionário do Senhor para o Equador. E ele vem para o Equador para pregar o Evangelho entre os indígenas. Ele, juntamente com outros 4 amigos, começam então a criar um vínculo com os indígenas de uma tribo completamente isolada no Equador. Então eles pegavam um avião teco-teco e eles sobrevoavam aquela região onde os índios estavam. Elliot, com um megafone, gritava: nós somos seus amigos, nós queremos conhecer vocês. E ele falava isso na língua dos índios. E os seus outros amigos desciam por corda panelas, caldeirões, facões, machado, comida, para que os indígenas pudessem usar como se fosse um presente. E até que chegou um momento que eles entenderam: poxa, nós temos que pousar o avião e poder avançar nessa missão. O alvo deles não era fazer trabalho social no meio dos indígenas, não. Era ganhar pessoas para Jesus, fazer adoradores de Cristo naquele lugar. Mas para isso eles precisavam ganhar a atenção das pessoas. Então chegou o momento em que Elliot e seus amigos pousam no avião e começam essa interação. E eles falavam um pouco a língua dos índios, mas não muito. E aconteceu que os indígenas ficaram alvoroçados e começaram a falar muito rápido, muitas palavras, e daqui a pouco surge um grupo de indígenas homens. E eles não entenderam a missão dos americanos. E esses homens
mataram Eliot e seus 4 amigos. Eliot tinha recém-casado com uma mulher chamada Elizabeth, e você já deve ter ouvido falar dela. Ele morreu tentando alcançar aquelas pessoas. Ele foi morto por causa disso. A morte de Eliot gerou vida eterna. Diz assim, uma citação: eles morreram porque os índios acharam que eles eram canibais. Os índios ficaram com medo, foi por isso que eles mataram os missionários. A tribo foi evangelizada. Por quê? Porque a mulher de Eliot, juntamente com outras mulheres, foram até a tribo. O evangelho chegou. A tribo foi evangelizada e alguns anos mais tarde, entre os convertidos, estavam alguns dos que haviam jogado suas lanças nos missionários, incluindo o assassino de Eliot. Ele se converteu. Inclusive, virou líder na igreja. Anos depois, ele batizou a filha de Eliot no mesmo rio em que Eliot tinha sido morto. Eliot renunciou aos seus desejos e sonhos para cumprir a vontade de Deus em sua vida, meus irmãos. E a vida deste irmão é uma inspiração para nós. Como diz em Apocalipse capítulo 12, verso 11: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Em Marcos 8, ainda no verso 36, nós lemos, acompanhem comigo: pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Meus irmãos, a eternidade está em jogo. A minha e a sua eternidade estão em jogo. Não há nada nesse mundo que possamos comparar com o privilégio de passarmos a eternidade com Cristo. Não existe nenhum objeto, nenhuma pessoa, nenhum prazer, nenhuma alegria que seja comparada a passar a eternidade com Deus. E o motivo pelo qual alguém poderia estar disposto a perder sua vida nesse mundo é o valor insuperável de ganhar a vida eterna. Isso vale mais do que ganhar o mundo inteiro. E nós não temos a real noção do que vai ser passar a eternidade com Deus. Nós não temos essa noção tão clara de como que vai ser, o que vai acontecer. As Escrituras não são exaustivas sobre esse assunto, não falam tudo sobre esse assunto. E nós até às vezes desconsideramos o pecado, porque não haverá pecado no novo céu e nova terra. Nós nem poderemos mais pecar. Mas quanto mais nós conhecemos os pensamentos do Senhor, mais dispostos a perder a vida nesse mundo nós estaremos. Quanto mais é proporcional, quanto mais você conhece os pensamentos do Senhor, mais disposto a perder sua vida por amor a Jesus e por causa do Evangelho você e eu vamos estar. Conhecemos mais o Senhor, ficamos mais dispostos a passar também a eternidade com Ele, mesmo que para isso nós tenhamos que sofrer. Mas o contrário também é verdadeiro, ou seja, quanto menos nós conhecemos os pensamentos do Senhor, menos disposição nós temos, menos vontade nós temos de passar, de sacrificar nossa vida nesse mundo por causa de Jesus e do Evangelho. Quanto menos nós conhecemos o Senhor, menos conhecemos sua vontade e menos temos vontade de passar a eternidade com Deus. Desperdiçamos nossas vidas quando vivemos com os olhos apenas nesse mundo. A morte
é a grande e niveladora. Aqueles que têm recompensas eternas, porém, desfrutarão elas para sempre. Quanto vale sua alma? Será que vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Às vezes, quando nós pensamos no apóstolo Paulo, nós esquecemos quem ele era antes de ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo com certeza tinha uma vida muito confortável, ele era uma pessoa respeitada na sociedade, ele não era um Zé Ninguém. Paulo era importante, falava muitos idiomas e ele comia e tinha o bom e o melhor. Ele se sentava na mesa com os grandes e era estimado tanto por judeus quanto por romanos. Mas quando ele conhece Jesus e ele tem uma visão nítida de quem é Jesus Cristo, sua vida mudou. Seus planos e prioridades passam a ser os planos e prioridades de Deus. Abra comigo em Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a grandeza, com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. A vida desse mundo é temporária. Hoje você está aqui, está numa condição boa, talvez você tenha dinheiro, tem carro, tem uma família, tem saúde. E tudo está acontecendo como você um dia sonhou. Mas a sua condição e a minha não são perpétuas. Nós iremos passar, todas as coisas vão passar. E é por isso que não vale a pena ganhar o mundo inteiro, e se o preço a ser pago é perder nossa alma. Aceite o convite de Jesus nessa manhã. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga Jesus. Venha e morra. Em Marcos 8:38, continuando, Jesus diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Temos aqui uma advertência escatológica, uma advertência sobre o futuro, em especial para nós, aqueles que queremos ser discípulos de Jesus. Grant Osborne vai dizer que se envergonhar de Jesus significa muito mais do que acanhamento ao testemunhar ou de ser conhecido como cristão. E não é isso que a gente pensa às vezes? Que ter vergonha de Jesus é apenas ter medo de falar de Jesus. Não é só isso. É uma questão de compromisso e lealdade ao Filho do Homem. E o discipulado implica reconhecer Jesus e ser identificado com Ele em todos os âmbitos da vida, de modo que se envergonhar provavelmente é o mesmo de negar. Quem salva a sua vida, ganha o mundo inteiro, está negando e se envergonhando de Jesus. O sofrimento e a rejeição de Jesus seria vergonhoso para as pessoas do seu tempo. O Messias não estava caminhando em direção a Jerusalém para ser honrado. Pelo contrário, o caminho de Jesus até Jerusalém, principalmente quando ele chegará em Jerusalém, vai ser um caminho de vergonha, um caminho de sofrimento. Ou você acha que Pedro vai negá-lo dizendo não conheço ele por causa do quê? Porque Pedro está com vergonha. Pedro está com vergonha do Messias que ele confessou.
Aqueles que aceitam o convite de Jesus para vir após ele e morrer não devem sentir vergonha com o que vai acontecer em breve com Jesus. Aqueles que se preocupam apenas com o mundo e se sujeitam a Jesus somente da boca para fora prestarão contas a ele no juízo final, diante do grande trono branco. Abra comigo o Apocalipse, capítulo 20, verso 11. Apocalipse capítulo 20, verso 11 em diante. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Por fim, Jesus termina essa palavra dele naquele momento dizendo no capítulo 9, versículo 1, Jesus termina com uma promessa, meus irmãos. Ao mesmo tempo que Jesus tem uma advertência escatológica, Jesus tem também uma promessa escatológica. Diz ele: garanto que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Marcos termina, Jesus termina o discurso que a gente viu ali no capítulo 8, verso 38, com uma advertência de juízo, falando sobre o juízo final. E agora Jesus começa falando a respeito da vinda iminente do seu reino. Essa promessa de Jesus aqui no primeiro versículo do capítulo 9, ela vai ser cumprida em etapas. Então ela vai começar na transfiguração. Na próxima semana nós veremos a respeito da transfiguração. Então ali já vai começar essa promessa. E ela vai se cumprir na ressurreição de Jesus e no Pentecostes. De modo que essa declaração se torna uma promessa de que o poder e a majestade de Deus e do seu reino ficariam evidentes muito em breve e seriam revelados aos discípulos em estágios. Meus irmãos, algumas aplicações para a nossa vida hoje, além daquilo que Deus já ministrou ao seu coração. Jim Elliot, nós precisamos conhecer a história de Jim Elliot, mas pelo pouco que nós conhecemos e ouvimos nessa manhã, será que nós estamos dispostos a ouvir o chamado de Deus para nossas vidas da mesma forma que Jim Elliot estava? Será que nós estamos dispostos a sacrificar nossas vidas por causa de Jesus e do Evangelho da mesma forma que Jim Elliot fez? É bem provável, meus irmãos, que nós, principalmente os irmãos mais idosos, não vão ir lá para uma selva, para um país onde o Evangelho ainda não chegou. Mas você tem na sua casa, você tem na sua rua pessoas que ainda não conheceram o Evangelho, pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Será que você está disposto a perder tempo, um tempo da sua vida, um tempo tão precioso do seu dia para compartilhar o Evangelho com essas pessoas que não conhecem Jesus? Jim Elliot foi discipulado e recebeu Jesus com 6 anos, meus irmãos. 6 anos. Às vezes a gente não dá bola para a criança, a gente acha que a criança não entende nada.
A gente acha que a criança ela só vai entender o Evangelho quando ela tiver 15, 20 anos de idade. Meus irmãos, você está esquecendo que você é apenas um instrumento na mão de Deus. Então, se você tem crianças que estão perto de você, você tem neto, você é netinho, convide seus netos, convide eles para sentar com você, ensine eles a ler a Escritura, ensine eles a orar. Não parta do princípio de que Deus vai precisar mandar outra pessoa até a sua casa para ensinar seu netinho a orar, a ler a Escritura. Deus deu essa responsabilidade para você, Ele colocou essas pessoas na sua vida. Perca um pouco do seu tempo no dia. Você que é pai, você que é mãe. Eu sei que trabalho é desgastante, é cansativo. E que talvez no fim do dia a única coisa que você quer é entrar na caixinha do nada. E talvez a única coisa que você quer é descansar no final do dia, mas você esquece que você tem um filho. E se você não tem, talvez você, com certeza um dia você vai ter, se Deus assim permitir. Então, perca um pouco do seu tempo, perca um pouco da sua vida, perca um pouco do seu prazer em função do seu filho, em função da sua filha. Perca um pouco do seu dia em função dos seus pais, mas eles são chatos demais, reclamam demais. Perca um pouco da sua vida. Avalie quais têm sido os seus projetos pessoais. Será que os seus projetos pessoais estão alinhados com os projetos do Senhor? Ou será que os seus projetos pessoais são egoístas? Conheci um pastor chamado Antônio Júnior, ali em Curitiba. Ele é professor também. E ele me contou que desde criança ele tinha o sonho de ir para os Estados Unidos, fazer faculdade, mestrado, PhD. E era o sonho dele. Ele se preparou a vida inteira, assim como o Elliot se preparou, ele se preparou. Então, quando chegou na época de ir para, que ele tinha todas as condições favoráveis, ele tinha dinheiro, ele falava o inglês fluentemente, e ele foi aceito, nasceu o primeiro filho. Só que o detalhe, meus irmãos, é que o primeiro filho era um autista. E lá nos Estados Unidos existem algumas regras para você morar lá com um filho autista. Você tem que ter um tempo até que ele passe, é um período de transição. Então ele perdeu aquela oportunidade, porque o filho dele era mais importante do que ir para os Estados Unidos fazer mestrado, doutorado e etc. Passou mais um tempo, tudo estava se ajeitando para eles finalmente irem. O que acontece? Outro filho. E o outro filho veio autista. E novamente os planos dele foi para ralo abaixo. Resumindo a história, ele não foi para os Estados Unidos morar. Ele não abandonou o sonho, mas ele não foi. Ele entendeu que era muito mais importante estar com os filhos dele, porque os filhos dele só teriam um pai aqui na terra. E os filhos dele precisavam dele. Hoje, meus irmãos, é um dia de decisão. E hoje é o dia que o Senhor Jesus escolheu para que nós refletíssemos nesse texto. Precisamos conhecer melhor os pensamentos de Deus. E como é que nós vamos conhecer os pensamentos de Deus? Para tomarmos decisões na nossa vida de acordo com a vontade de Deus, conhecendo a Escritura, meus irmãos. Não tem outra forma de conhecer os pensamentos do Senhor sem ser por meio da Escritura. Muitas pessoas estão fazendo besteira, estão sendo enganadas por falsos profetas hoje em dia.
estão tomando decisões baseadas em falsas profecias, achando que é vontade de Deus. Meus irmãos, quanta gente está dando pulo nas águas por causa disso. A única profecia confiável está aqui. Aqui é confiável. Aqui não falha. Os profetas falham. Os falsos profetas falham. Mas a profecia verdadeira não falha. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa ser dominado pela palavra. Talvez os nossos planos não estejam alinhados com os planos de Deus, porque nós não estamos dominados pelos pensamentos de Deus. Hoje é um dia de decisão. Jesus nos convida nesta manhã para vir e morrer. Jesus está convidando você para vir e morrer. Ele me convida para vir e morrer. E a pergunta que fica é: você vai aceitar o convite de Jesus nesta manhã? Venha e morra, diz Jesus. Morra para os seus projetos pessoais, morra para o mundo, para viver com Cristo. Por fim, saber que teremos de prestar contas deve servir de incentivo para vivermos de uma forma que glorifique a Deus nesse mundo. Nós iremos um dia prestar contas e nós seremos recompensados de acordo com aquilo que fazemos. Que você escute a voz de Deus essa manhã e o convite do Senhor para fazer a vontade dele nesse mundo. Vamos orar? Fique de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por tuas palavras. Eu sei que eu sou limitado e que eu não sou capaz de convencer ninguém a fazer aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer. Mas que o Senhor possa convencer cada um de nós a vir e morrer, a aceitar o seu convite, a caminhar contigo o caminho do sofrimento, o caminho da negação pessoal, o caminho da cruz, para que a nossa esperança esteja na eternidade, nas suas promessas. E é assim que o Senhor termina com uma promessa. Nos ajude a viver nesse mundo com os olhos na eternidade, Senhor. Nos ajude a olhar para aquilo que realmente importa e para as pessoas que estão ao nosso redor. Nos dê, Senhor, oportunidades de compartilharmos o Evangelho com cada uma delas. E que, apesar da nossa limitação, e às vezes a gente nem sabe como falar e não sabe o que falar, mas que o Senhor nos ajude. A verdade é que nós somos apenas instrumentos. Que nós estejamos afiados na Tua Palavra. Que a Tua Palavra esteja no nosso coração e na nossa boca. De modo que, mesmo quando nós não tivermos ela na nossa mão, ao conversarmos com pessoas, ela flua de nossas bocas e produza vida naqueles que estão mortos.